Olá, sejam bem-vindos a mais uma escola dominical em casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Tudo bem com você? Como você passou sua semana? Espero que a alegria do Senhor tenha sido a sua força, que tudo que você experimentou durante essa semana tenha fortalecido a sua fé, que você tenha tido um relacionamento maior com Deus e que você possa, através desse estudo, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos fazer um estudo um estudo da classe de juvenis, baseado na revista Histórias que Inspiram o Novo Testamento. E o tema dessa lição é Amigos e Amigas de Paulo. Esse é o tema da lição. Nós vamos falar principalmente de dois amigos de Paulo que ajudaram no seu ministério e que foram muito importantes para ele. Nós vamos falar de Febe e Onesífero. Eu tenho dificuldade com esse nome. Onesífero. Tá? E eles estão citados, Febe é citada em Romanos e Onesífero é citado na segunda carta a Timóteo. Então eu vou ler esses dois textos. Mas antes eu queria orar com vocês, pedindo que Deus nos abençoasse, nos fizesse com que esse dia fosse um dia extremamente prazeroso na sua presença, abençoado, cheio de coisas novas para a gente aprender. Amém? Pai, nós queremos te entregar esse dia, Senhor, nas tuas mãos. E queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pelo privilégio de estudar tua palavra, de falar mais de ti, de aprender sobre ti, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós o teu espírito, para que possamos ter um espírito intrépido, mas principalmente um espírito entregue a ti, cativo a ti, Pai, através da união do meu espírito com o Espírito Santo, Pai. Muito obrigada, Senhor, que possamos ter um dia abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, eu vou ler os dois textos. Vou tomar um golinho de água aqui, que minha garganta hoje tá meio estranha. Bem, vou ler com vocês o livro de Romanos. Tá no capítulo 16. Eu vou ler dois versículos no capítulo 16. Romanos 16, capítulo 16, versículos 1 e 2. E segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18, tá? Então, vou pegar aqui Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Esse texto vai falar de Febe, tá bom? Diz assim: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Tá? Então, essa é a Febe. Então, agora a gente vai lá para a segunda carta a Timóteo, nos versículos 15 a 18. Eu vou ler esses três versículos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Diz assim: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Então, Paulo está citando em duas cartas dois amigos de ministério, tá? Paulo, quando a gente olha o texto de Atos, um texto de Atos mais ou menos cita em torno de umas 100 pessoas que estiveram ali ao entorno de Paulo para ajudá-lo no ministério. Então, o próprio livro de Atos cita essas pessoas, se você vai lendo os textos, ele vai falando, olha, o apóstolo teve com fulano, teve com ciclano, né? Começa já lá no início, quando Ananias cura, vai a mando de Deus lá orar por Paulo para que a cegueira acabe, e quando ele é cuidado, tem muita gente. Mas a gente hoje vai falar de dois amigos, né? Um amigo e uma amiga, que é Febe e Onesífero. Os dois acompanharam Paulo no seu ministério. São importantes no ministério de Paulo. Por que a gente fala isso? Porque antigamente, você hoje
pega o telefone e liga assim: fulano, olha, eu tô te mandando aí. Quando pega o telefone, eu tô entregando minha idade. Fulano, eu tô mandando alguém aí que é justamente porque eu quero que você, eu tô apresentando ele para você, ele vai te procurar, ele vai falar isso, isso, isso. Olha, pode confiar, ele é meu amigo. Ou você vai no WhatsApp: fulano, olha, tô te mandando o contato de fulano, ele vai entrar em contato, ele vai falar com você, porque ele quer alguma coisa com você, e olha, tô dando a minha palavra. Ele é gente boa, pode confiar. Naquele tempo não tinha isso. O que tinha eram as cartas. E normalmente quando você citava o nome de alguém e recomendava essa pessoa, é porque você botava a mão no fogo por ela. Ou porque você tinha certeza de que o que ela ia fazer era benéfico para quem ia recebê-la, tá? Então a pessoa, por exemplo, Febe não era de Roma. Então Febe foi a Roma. Ela era daquela cidade de Cencreia. Deixa eu lembrar o nome, deixa eu ver se eu estou falando direito. O nome da cidadezinha, tá? Cidadezinha não. É isso mesmo, Cencreia. Febe era de Cencreia, era de uma comunidade cristã em Cencreia. E ela era provavelmente, a gente deduz que Febe era uma diaconisa. E por que a gente está falando que Febe era uma diaconisa? Porque Paulo diz que ela servia em Cencreia. E esse é um termo usado para os diáconos. E olha, para ser diácono não era qualquer pessoa. O diácono tinha que ter uma fama sem mácula, tinha que ser alguém que não tivesse, vamos dizer assim, um dedinho assim de coisa para falar dele. Tinha que ser cheia do Espírito Santo, tinha que ter um espírito de serviço. Então, tinha que ter sabedoria. Então, não era qualquer um que servia na igreja. Tá? Não era assim, eu estou com vontade de servir e vou lá. Não, eram pessoas que tinham que comprovar para toda a comunidade de que elas tinham uma amizade, um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus tão forte que permitia que elas servissem. Olha que estranho, né? Hoje a gente quer estar na frente das coisas, não é só da igreja, de qualquer lugar, muito mais para ser servido, não é isso? Febe servia, ou seja, ela era uma diaconisa. E para ser diaconisa, não era qualquer um que podia servir. Vocês estão entendendo? Não era qualquer um que podia servir. Eu não posso servir ao outro, ou servir à igreja, ou servir à comunidade, se eu não for cheia do Espírito Santo, se eu não tiver sabedoria e se eu não tiver boa reputação. Pega aí. Entenda aí. Muita gente quer servir quer estar na igreja, fazendo alguma coisa na igreja para ser servido. E no tempo de Paulo, no tempo de Atos, no tempo dos apóstolos, era o contrário. Você tinha que ser uma pessoa muito ungida para poder servir, tá? Então, segura aí. Né? E Febe era uma mulher dessa. Febe era uma mulher que ela servia, ela era alguém que tinha sabedoria, ela tinha boa reputação. E se você pegar o texto, né? O texto diz, Paulo diz assim, cuidem dela porque ela cuidou de mim. Então Febe era uma mulher que, além de servir na igreja, ela era cuidadora, ela era protetora, ela era alguém que fazia o bem. Então o apóstolo Paulo está falando de uma amiga ou de uma pessoa que ela se colocava à disposição para ajudar, se colocava à disposição para fazer a vontade de Deus, mas se colocava à disposição dos seus amigos, daqueles a quem ela tinha apreço, daqueles a quem ela queria bem. Tá? E aí quando você vai para Onesífero também fazia isso. Paulo cita no texto que quantas coisas Onesífero tinha feito em Éfeso. E Onesífero sai de Éfeso e vai para Roma procurar Paulo quando soube que Paulo estava preso. Provavelmente foi na época que Paulo também foi acusado de tacar fogo em Roma, né? Não só Paulo, os cristãos. Mas
Paulo estava preso e Onesífero, enquanto não achou Paulo para servi-lo, para ajudá-lo, para ver o que ele estava precisando, ele foi incansável. Então Onesífero sai da sua cidade, que é Éfeso, e vai a Roma para ajudar um amigo. Então é muito importante, né, olhar isso, porque Onesífero foi incansável para ajudar Paulo. Essa coisa de você ter perseverança para encontrar, para achar, para ver a necessidade do outro e estar ali à disposição para cuidar dele, né? E esse é o que uma comunidade de fé deve ter. A comunidade de fé deve ter muitas pessoas, muitos amigos e amigas que elas estão ali e que pode até ser que no caso, por exemplo, Onesífero e Febe, Paulo não morava em Cencreia, não morava em Éfeso, Paulo viajava pela região para pregar a palavra. E essas pessoas tinham tanto apreço por Paulo que andavam e ajudavam Paulo. Elas não estão ali no dia a dia, elas não se veem todo dia, elas não se falam todo dia, não tem WhatsApp para falar isso todo dia, né? Mas elas tinham um vínculo de amizade que era maior do que o espaço ou o tempo que demoravam para se ver. Então, um grande amigo, aquele que se preocupa com o outro, aquele que está ali, que reanima, que tem palavra de bom ânimo, que diz assim, olha, essa dificuldade vai passar, Deus é contigo, e que, olha, o que você está precisando, o que eu posso te ajudar? Ah, eu não posso te ajudar, mas eu conheço alguém que pode te ajudar, eu vou te recomendar para essa pessoa vai te ajudar. Isso é ser amigo. E é isso que o texto bíblico está falando, ok? E é importante que a gente entender que Paulo também fala de duas pessoas que não agiram como amigos, o Fígelo e o Hermógenes, que também eram dali da Ásia, que ele está falando que eles eram da Ásia, não sei se exatamente da comunidade de Éfeso, mas acredito que sim. E Paulo está dizendo, olha, eles me abandonaram, principalmente Fígelo. Se ele citou Fígelo e Hermógenes, provavelmente esses dois eram muito íntimos de Paulo. E na hora que Paulo precisou, vazaram. Ou seja, na hora que Paulo precisou, não o procuraram, não fizeram as coisas. Nossa, e aí o que eu penso, a ficha que cai, é que quantas vezes eu não devo ter feito isso? Eu devo ter feito isso muitas vezes. Um amigo está precisando e eu naquele momento não ter me disponibilizado para estar com ele. E esses, né, Onesífero e Febe, eles me ensinam de que eu preciso estar sempre à disposição dos meus amigos, para que os meus amigos sintam em mim, né, alguém em quem possam confiar, mesmo que eu não esteja tão próximo deles, mesmo que eu não os veja todo dia, mesmo que eu não fale com eles no WhatsApp todo dia, mesmo que eu não cite os nomes deles nas redes sociais, mas eles têm que ter a certeza que no dia que eles precisarem, eu estou aqui à disposição. E isso é o que esses dois amigos de Paulo estão ensinando para a gente. Segundo a revista, a gente tem algumas coisas para aprender com esses amigos de Paulo, né? Com essa história, com essas narrativas. A primeira coisa que a revista fala, eu vou até ler aqui a frase, diz assim, a missão acontece a muitas mãos. Então, eu até assisti uma live agora cedo falando exatamente disso. Você não faz a missão de Deus. Deus podia fazer tudo, porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele criou todas as coisas. Ele podia fazer tudo, mas Deus nos escolheu para que fôssemos parte da sua missão. Qual é a missão de Deus? Salvar toda a humanidade, por amor, pela graça. E aí Ele nos usa como canais para fazer isso. Então, quando a gente olha, né, Paulo, ele não fazia missão sozinho. Ele ia lá, ele era o desbravador, ele ia lá, desbravava, juntava um grupo de pessoas, ensinava essas pessoas e dizia assim, bem, agora toca a igreja. Então a missão não se faz sozinho. Paulo não viajava sozinho, Paulo sempre tinha alguém viajando com ele, Paulo sempre tinha alguém perto para que pudesse animá-lo, para que pudesse incentivá-lo, para que os dois pudessem pensar quais eram os próximos passos da missão.
Então, Paulo tinha muitos amigos e amigas que eram inspirados para poder trabalhar para o reino de Deus, para poder implementar o reino de Deus aqui na terra. Então, toda vez que você tiver uma caminhada, uma missão a fazer, não faça isso só. Chame pessoas para estarem com você. Chame pessoas para estarem fazendo aquilo que você está fazendo junto. Se elas virem sentido na sua missão, elas estarão com você e farão com você, porque na hora que um desanimar, terá um Onesífero para animar. Na hora que precisar de proteção, vai ter uma Febe para proteger. Tá? Então não faça sozinho, não ache que você vai viver o sozinho, vai conseguir fazer a missão de Deus sozinho. Esquece. A missão é feita coletivamente. Mas eu tenho algo específico dessa missão, que se junta com outro, que se junta com outro. Hoje eu ouvi das peças de Lego, né? Que nós somos peças de Lego. Então a gente pega e vai juntando, e daqui a pouco o cenário vai estar todo montado. Mas cada um trouxe uma parte desse quebra-cabeça. Então, todos nós, quando fazemos a caminhada, nós precisamos estar juntos. E aí o evangelho avança mais rápido. Até tem um provérbio africano que diz assim: se quiser andar rápido, ande sozinho. Se quiser andar mais longe, vá acompanhado. Então, se você quiser andar rápido, vai sozinho. Mas se você quiser chegar longe, vá acompanhado. Você já nunca participou nunca passeou com alguém, que você ficou com alguém que teve que fazer, passou o dia inteiro com essa pessoa, quando você viu, você falou assim: meu Deus, nós fizemos tanta coisa, o dia já passou e eu nem vi? É mais ou menos isso. Tá? Então tenha sempre alguém perto de você. No que você estiver fazendo, tenha alguém perto de você. É claro que tem coisas que só você pode fazer, mas o teu amigo vai estar do lado, o teu amigo vai estar te incentivando e vai estar dizendo: você consegue, você consegue. Cerque-se de pessoas com essa energia, cerque-se de pessoas que vão te incentivar, que vão te colocar para cima, que vão fazer você crescer. E seja você também uma pessoa que caminha com outra para incentivá-la naquilo que ela tem que fazer, para incentivá-la naquilo que ela precisa crescer. Tá? A segunda lição, segunda revista, é: seja um ajudador ou uma ajudadora na missão. Então ajude, né? Se coloque à disposição. Se tem alguém que está ali, se coloque à disposição, ajude, não negue ajuda, não negue, não fique no seu mundo sentado e ficar só olhando aquilo. Não negue ajuda. Se alguém está precisando de ajuda na missão, vá lá, se ofereça. É muito engraçado, né? Porque, falando de igreja, vamos dizer assim, a gente está no meio da igreja, a gente consegue às vezes muita gente para ajudar na hora de um culto, na hora em que algumas coisas vão ficar em evidência, você consegue muita gente para ajudar. Mas na hora que a gente faz um almoço na igreja, dificilmente a gente arruma ajuda para lavar a louça depois do almoço. Tá? Imagina a quantidade de prato, de panela grande no almoço da igreja. Dificilmente a gente ajuda. E aí a gente sabe, eu costumo pensar, não, nem verbalizo, mas eu costumo pensar que a gente sabe um coração de servo é aquele quando na hora do almoço da igreja ele se propõe a lavar os pratos. É muito interessante isso, né? Perdão. Tá ficando meio resfriado. Quando ele se propõe a lavar os pratos. Porque ninguém tá vendo. Todo mundo já foi embora. Então, quando ele se propõe a lavar prato, esse tem um coração de servo. Quando ele se propõe a lavar banheiro da igreja, que ninguém tá vendo, a pessoa não sabe, só quer se chegar lá e ver o banheiro limpo. Isso é um coração de servo. Eu estou falando de coisas pequenas, mas não é isso, é se colocar à disposição, é se colocar com um amigo. Olha, um amigo vai precisar fazer alguma coisa, o que eu posso ajudar? O departamento infantil vai fazer uma festa na igreja, como é que eu posso ajudar? Eu posso cortar aqui para você, colar as coisas na parede, pendurar a bandeirinha? Eu estou dando exemplos pequenos, não é só isso o serviço. Existem muitas coisas, mas eu estou falando de alguns serviços que ninguém vê.
em que você serve a sua comunidade, em que você serve a ela e ninguém sabe que você fez isso. A maioria das pessoas, por exemplo, que assistem os nossos cultos online, não sabe quem arrumou a mesa do altar, mas alguém arrumou a mesa do altar. Não importa. Para aquela pessoa que arrumou a mesa do altar, ela não está procurando glória, ela está procurando servir. E esse é o coração que a gente precisa. Então há muitas maneiras de servir. Há muitas maneiras de servir, em evidência ou nos bastidores. Apenas tenha um coração que te mostre onde é que você pode servir. E se junte a pessoas que estejam servindo, para que você possa servir com elas. Tá? Não se omita isso. Tá bom? Bem, eu vou ler aqui a conclusão da nossa lição, que diz assim, na revista, está na revista. Por fim, Érico Veríssimo, um escritor brasileiro que nasceu em 1905, escreveu a seguinte frase em seu romance intitulado Olhai os lírios do campo. Tu comparastes a vida a um transatlântico e perguntastes, estarei fazendo uma viagem agradável? Quando a pergunta mais decente a se fazer seria, estarei eu sendo um bom companheiro de viagem? Você está sendo um bom companheiro de viagem dos seus amigos, dos seus familiares, na igreja, onde você estiver? Essa é uma pergunta que cada cristão e cristã deve se fazer. Na caminhada cristã, tenho sido parecido com Febe e Onesíforo ou com Fígelo e Hermógenes? Que a graça de Deus nos ajude a cada dia, a fim de seguirmos os bons exemplos bíblicos de companheirismo na caminhada de fé. Amém? Que nós possamos ser bons companheiros de fé, bons companheiros de jornada, e que quando nós alcançarmos o alvo, a gente esteja todos juntos, firmes, alegres e cheios de coisas para entregar, para depositar nos pés do Senhor, cheios de coroas de vitória para colocar no pé do Senhor. Amém? Beijo enorme no seu coração. Até domingo que vem. A gente se encontra.